Olá, sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Então os discípulos, todos deixando fugiram. Jesus perante o sinédrio. Então os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, ao sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas, os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio. O sumo sacerdote, e tendo entrado, assentaram-se entre os serventários para ver o fim. Ora, os príncipes, os sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou? Que necessita mais temos de testemunhas? E que ouviste agora a blasfêmias? Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Eles então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximando de sua criada, lhe disse também: Tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. É saído para que alpendre. Foi visto outra criada, a qual disse aos quais ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, como um juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram: Verdadeiramente és também um deles, porque de modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Jesus entregue a Pilatos. Ao romper do dia, todos os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrado, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. O suicídio de Judas. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciões, dizendo: Paguei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, tomados as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado
compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele que alguns dos filhos de Israel avaliaram. As deram pelo campo do oleiro, e assim como me ordenou o Senhor. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador. Este interroga, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo um dos presos, conforme ele quisesse. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia, por inveja, tinham entregado. E então ele, no tribunal de sua mulher, mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo que disse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: Que farei de Jesus, chamado do Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Maria Madalena nada disso. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez chamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. O povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou a ser crucificado. Jesus entregue aos soldados. A seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o preparatório, reuniu em torno toda a corte, despojando as vestes, cobrindo-no com um manto de escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, na mão direita do caniço, e ajoelhou-se diante deles. O escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram caniço, davam-lhe com ele a cabeça. Depois de terem escarnecido, despiam-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Simão leva a cruz do Senhor. Ao saíram, encontraram um cirineu chamado Simão, que obrigaram a carregar a cruz. A crucificação, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, guardaram, pois por cima da tua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o rei dos judeus.
e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. O que iam passando blasfemavam dele, meneava a cabeça, dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias reedificarás, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, dos escribas e os anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha lá livrá-lo agora. De fato, lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte de Jesus. Desde a hora até a hora 9, houve trevas sobre toda a terra. Por voltar a hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebedecido em vinagre e colocado na porta um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriu-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos, os centuriões e os que com ele guardavam a Jesus. Vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, veio um homem de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos. Ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, e fizeram abrir na rocha